Boa tarde, todos e todas, sejam bem-vindos ao quinto ciclo de debate sobre águas urbanas. Meu nome é Mauro Normando Macedo Barros Filho, sou professor da disciplina de águas urbanas, que é ofertada pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental da UFCG. Dentro do cronograma de atividades realizadas na disciplina, há um momento que eu convido professores e pesquisadores para proferirem palestras sobre temas que desenvolveram ou estão desenvolvendo relacionados com o conteúdo dessa disciplina. Os ciclos de debate sobre águas urbanas vêm sendo realizados desde 2019. A ideia central é divulgar a produção acadêmica de professores, alunos e pesquisadores e ampliar, para além dos muros da universidade, a discussão sobre temas envolvidos com o planejamento e a gestão das águas nas cidades. Esses eventos são preferencialmente realizados de modo remoto, para viabilizar a participação de palestrantes que atuam em outras instituições ou que moram distantes de Campina Grande, assim como para alcançar uma maior quantidade de participantes. Nessa quinta edição, o evento conta com 8 palestras, que ocorrem sempre nas segundas, às 16 horas. Já tivemos 7 palestras e hoje tenho a honra e o prazer de contar com a presença de Elis Jean Rocha para proferir a palestra de encerramento, a saideira, cujo título é Soluções baseadas na natureza, jardins flutuantes como solução sustentável. Então, Elis, eu passo a palavra para você. Obrigada, Mauro. Boa tarde a todo mundo. Prazer estar aqui de volta, segunda vez que eu participo do ciclo de debates. O professor Mauro me convidou para falar um pouquinho sobre o que eu venho pesquisando em relação a esse tema, né, de jardins flutuantes, relacionados principalmente à recuperação de recursos hídricos. Então, vou apresentar um pouquinho para vocês da minha pesquisa, do grupo de pesquisa que, junto comigo, desenvolveu atividades dentro da UFCG voltados para esse tema. Eu vou falar aqui o que eu planejei, mas vocês também fiquem à vontade, tá? Não sei, Mauro, como está funcionando, se está deixando as perguntas para o final, mas a gente pode também ir conversando e discutindo durante a apresentação, para mim, sem problema nenhum, tá? Tá bom. Então, eu vou falar um pouquinho da minha formação para explicar como eu cheguei, né? Como a gente começou a trabalhar com esse tema. Durante a minha graduação, eu fui estagiária no curso de Engenharia Civil, de um projeto voltado para o desenvolvimento do Plano de Saneamento Básico de Campina Grande. E aí, nesse projeto, trabalhando com a parte de esgotamento sanitário, fazendo planejamento para o futuro da cidade, foi visto que dentro de Campina Grande, e não só em Campina Grande, mas que em outros municípios do Brasil, uma situação comum é o conflito, né, entre a água urbana e a qualidade dessa água relacionada ao saneamento. Eu acho que está fazendo bastante barulho aqui na obra. Eu vou deixar já se melhora. Só um minutinho. Mas não está atrapalhando não, viu, Elis? Tá tranquilo. Então, voltando, nesse projeto, a gente identificou que uma realidade comum, né, dessas cidades que eu havia falado é a questão da interferência das águas pluviais com o esgotamento sanitário. Então, a situação de que um sistema que deveria, por legislação, né, ser separador absoluto, ou seja, a gente tem em nossas cidades redes que coletem o esgoto, deem a sua destinação e tratamento final adequados, separados daquelas redes e galerias, canais que coletam e drenam as águas de chuva e dão a sua destinação correta, né, para um rio, um corpo receptor de águas pluviais. Então, a gente identificou que essa realidade em Campina Grande de uma interferência muito grande, principalmente nos açudes urbanos. Então, a gente tem um problema voltado aí à infraestrutura de saneamento, que provoca um problema na questão das águas urbanas e nos reservatórios de água urbana, seja ele usado simplesmente para composição paisagística, né, que hoje é o caso de Campina Grande, do Açude Velho, principal e cartão postal da cidade. Não sei se todo mundo é de Campina conhece a realidade, mas isso também é comum em outras localidades, ou também outros corpos hídricos que têm outras funções, né, tem aí outros
outras finalidades de uso que acabam tendo seu uso prejudicado devido à sua deterioração da sua qualidade da água por esse processo. Então, aqui no contexto geral, a gente tem que o processo de urbanização somado a uma ineficiência ou falta de planejamento voltado para o crescimento da cidade, a integração, né, de todas essas áreas voltadas para planejamento urbano, a parte de plano diretor e, principalmente, o saneamento básico, pensando nos sistemas de coleta e tratamento de esgoto e drenagem de águas pluviais, vão, com a sua insuficiência ou falta de planejamento, né, causar essas alterações nas águas urbanas. E a gente também tem por outro lado, voltado especificamente para o tratamento de esgoto, estações de tratamento que não dão tratamento suficiente para essa água, para esse efluente, para ser lançado novamente nos corpos hídricos, que acabam chegando novamente, né, dentro do ciclo da água, em reservatórios, em novas cidades. Então, todo esse caminho dessa água acaba levando, né, a contaminação de um local para outro. Então, muitas estações de tratamento não dão esse tratamento suficiente, então o esgoto que é tratado é lançado nos corpos hídricos com uma carga muito grande ainda de contaminantes, provocando diversos problemas também de poluição nas águas, principalmente o problema de eutrofização, que é a palavra aqui que une tudo isso. Então, dentro desse contexto, uma solução pensada na época, né, para o açude velho de Campina Grande, foi a utilização da fitorremediação junto com os jardins flutuantes. Isso eu vou explicar um pouquinho mais profundamente depois, mas diante de todas as soluções que são possíveis, existem aquelas que são mais baratas, mais aplicáveis, outras mais caras, e existem soluções que são mais permanentes e outras que são de remediação emergencial, né? Então, a fitorremediação, junto com jardins flutuantes, outras soluções baseadas na natureza, que é o tema aqui da apresentação, elas podem trazer uma solução in situ. A gente não vai precisar, digamos assim, transportar essa água para outro lugar para ser tratada, fazer grandes intervenções dentro do corpo hídrico e continuar com a mesma dinâmica da cidade, trazendo um melhoramento também paisagístico e de boa convivência com as águas urbanas. Então, é dentro desse contexto que eu vou aqui apresentar o tema de estudo. Então, o que seriam essas soluções baseadas na natureza, né? A União Internacional para a Conservação da Natureza, ela define SBN, que é a sigla em português de Nature Based Soluções Baseadas na Natureza, e a gente tem, dentro desse conceito, né, que a gente tem um conjunto de ações para proteger, gerir de forma sustentável e restaurar sistemas naturais ou modificados. Então, as soluções baseadas na natureza não é só uma tecnologia de engenharia ou de arquitetura ou da biologia, é um conjunto, né, de medidas que traz aí um benefício para o meio ambiente, mas também um retorno social para aquela localidade, para aquele meio ambiente, para a população que vive no entorno. Então, a gente tem como um ponto em comum, né, dentro desse conceito, os benefícios simultâneos para o bem-estar do ser humano, da sociedade, mas também os benefícios para o meio ambiente, que no fim vão trazer novamente novos benefícios para o bem-estar e para a saúde também, né? Já que a gente está tratando aqui de águas contaminadas no meio urbano, que muitas pessoas acabam tendo um contato direto ou indireto com essa água e não tem uma solução que seja, digamos assim, convencional. Quando a gente pensa em soluções convencionais ou tecnologias cinzas, que é um termo que é normalmente utilizado, a gente tem muitas infraestruturas de concreto, que utilizam soluções que não aproximam, né, a sociedade desse tipo de tratamento, desse tipo de tecnologia. E uma das vertentes, né, das SBNs é justamente trazer essa integração social, que a comunidade também participe, entenda o que é essa tecnologia de tratamento e comece também a se apropriar do meio, se apropriar da tecnologia. Então, para trazer um panorama, assim, dos últimos anos que eu venho
percebendo o crescimento da utilização. A gente tem alguns exemplos aqui no Brasil que começam a surgir novos sistemas como esse, utilizando as SBNs em diferentes configurações, mas principalmente utilizando jardins filtrantes. Não é exatamente o tema que eu vou abordar, que são jardins flutuantes, mas é uma tecnologia similar, né? A diferença principal é que os jardins filtrantes, eles estão fixados no solo, enquanto os jardins flutuantes, eles estão dentro do corpo hídrico, né? Dentro da água. Então, a Prefeitura de Recife, ela teve essa iniciativa de trazer esse tipo de tecnologia para tratar águas pluviais. Recife é uma cidade que tem muito rio, né, muita água presente, então um problema recorrente lá também, gerado aí pela falta de saneamento, é a contaminação desses rios. Então, essa iniciativa, junto com a empresa privada, foi construir esse sistema de jardins filtrantes para poder tratar uma parte dessa água e retornar uma água para o rio que seja de maior qualidade. Então, ele está criando um sistema de tratamento em um parque público de acesso, né, fácil à população, para também que a população se aproprie dessa tecnologia. E tem aí jardins que, ao mesmo tempo, têm a função paisagística e a função de tratamento. Outro exemplo são os jardins biofiltrantes lá em Sobral, no Ceará, que também é um parque linear que foi construído na cidade com o objetivo também de tratar águas pluviais poluídas com esgotamento sanitário, com esgoto sanitário, e trazer essa tecnologia do uso das plantas, né, para poder fazer a restauração da qualidade dessa água. E dentro do cenário internacional, a gente tem diversas aplicações já dessa tecnologia que eu vou tratar aqui, que são os jardins flutuantes, que são conhecidos como Flood Treatment Wetlands, a sigla FTW. Se vocês quiserem depois pesquisar, é muito mais fácil encontrar a partir desse termo do FTW do que utilizando jardins flutuantes, que é um termo que está sendo utilizado no Brasil nos últimos anos, porque as pesquisas começaram a surgir, né, sobre esse tema aqui. É interessante também falar nesse contexto, porque o Brasil é um país que tem o clima favorável para esse tipo de tecnologia, tem áreas que são grandes o suficiente para ser aplicadas, por exemplo, jardins filtrantes, e tem também a questão de diversos corpos hídricos que poderiam receber esse tipo de tecnologia. No entanto, devido aí a questões também que fogem um pouco aqui do tema, mas questões políticas, até de aceitação de uma tecnologia voltada para o natural por parte do poder público, de quem aí tem o investimento para ser feito no tratamento dessas águas, acabam indo mais para tecnologias convencionais do que tecnologias alternativas, que eu não gosto muito desse nome, mas são tecnologias mais voltadas aí para a questão de utilizar o que a natureza já faz, né, no seu processo natural de desenvolvimento, mas de uma forma controlada, planejada, dimensionada para resolver o problema. Então, a gente tem exemplos na França, na Ásia tem muitas aplicações, países voltados, subdesenvolvidos e desenvolvidos utilizam esse tipo de tecnologia para poder fazer a restauração. E aí são restaurações de qualidade da água, tanto no meio urbano, pensando em canais de drenagem pluvial, grandes canais, que aí são rios realmente que foram canalizados dentro da cidade e acabaram sendo poluídos de forma muito agressiva, e a tecnologia da ASBN, utilizando jardins flutuantes, conseguiu restaurar a qualidade dessa água, mas também em lagos e açudes, dentro de parques, porque a gente sabe, né, que na topografia, os corpos hídricos eles acabam ficando nas áreas mais baixas, e isso, a gravidade aí ajuda a esse caminho também da água dentro da cidade chegar a tudo que ela carrega, né, na cidade, devido também à permeabilização e para os corpos hídricos. Então, essas tecnologias vão sendo aplicadas, e existem projetos que eles são não só voltados para o tratamento em si, pensando apenas no tratamento, mas já se pensam em parques, em sistemas mais complexos, que tem como objetivo voltar que essa água ela possa ter um contato direto.
Então, a gente tem aqui esse exemplo de uma reportagem que saiu recentemente falando sobre como as cidades podem pensar na tecnologia voltada para a natureza, né, nos SBNs, não só como uma forma de remediar um problema que já existe, que é o tratamento dessas águas poluídas, mas para trazer também integração, construir parques, construir outros tipos de mecanismos dentro da cidade para que as pessoas voltem a ter confiabilidade também naquele ambiente, comecem a utilizar também aquele ambiente, não só pensando em como resolver o problema da poluição, mas também de integrar todas essas vertentes sociais dentro do ambiente ali restaurado. Então, eu falei aqui um pouco sobre fitorremediação, sobre as SBNs, mas o que seria essa fitorremediação, né? A fitorremediação é o uso das plantas, e aí tem diversos tipos de plantas que podem ser usadas para remover, degradar ou conter in situ, ou seja, no próprio local que ocorre ali a contaminação, esses contaminantes. E essa fitorremediação, ela não está só aplicada a ambientes aquáticos ou à água, mas ela pode ser aplicada em solo, no lodo de estações de tratamento de esgoto, lodo de estação de tratamento de água, pode ser aplicado em sedimentos contaminados, nas águas também subterrâneas, superficiais, para poder fazer esse tipo de aplicação. E aí, o que acontece no processo de fitorremediação? A gente tem diversos mecanismos, a planta ela vai utilizar aí de diversas formas para poder fazer esse processo, né, de tratamento e remediação desse contaminante. Mas a principal delas é a interação, né, entre a rizosfera, entre suas raízes e a parte contaminada. Então, a gente tem, dentro das tecnologias de fitorremediação, a principal delas que é a risofiltração ou a risodegradação, que eu vou falar um pouquinho posteriormente, mas quando a gente pega, né, essa planta, essa zona de raízes e coloca em contato com a água contaminada, com o solo contaminado, há uma interação entre essas duas partes, em que a planta vai utilizar do que está ali presente, que no caso para a água seria um contaminante, ou para o solo seria aí um poluente, e usar como alimento para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. E aí não é toda planta, né, que pode ser utilizada, existem plantas fitorremediadoras, que são as que vão agir mais especificamente. E existem também plantas que vão ser específicas para cada tipo de contaminante. Então, é um universo. Eu, como engenheira civil, tenho primeiramente o contato com esse tema e me interessar por isso. Minha principal dificuldade foi justamente ir para essa parte da biologia, né, da botânica, para entender como é que eu posso aplicar num sistema de engenharia plantas para solucionar um problema que posteriormente eu usaria em outros processos, né? Eu usaria produzir. Então, dentro da fitorremediação é bem importante a gente entender como que a planta ela funciona e como a gente pode utilizar, né, todas as suas estruturas para poder fazer esse processo. Então, aqui tem alguns nomezinhos, alguns processos que ocorrem, né, durante o processo de fitorremediação. No caso, a fitoestabilização, em que a planta ela absorve o contaminante, estabiliza ele, e por forma de através das raízes ou no seu caule, nas suas folhas, e também a parte de degradação, ou seja, ela transformar um contaminante mais complexo num contaminante mais simples, mais fácil de ser tratado posteriormente. A gente tem a fitoextração, fitodegradação, fitoacumulação. Existem plantas muito específicas nesse processo, que elas são bem importantes, por exemplo, quando a gente tem contaminação por metais pesados. Então, a fitoacumulação é uma planta que ela tem capacidade de acumular nas suas folhas, na sua estrutura, contaminantes específicos que não são fáceis de ser degradados, ou não são degradáveis, né, no caso dos metais pesados. Então, ela acumula durante o seu crescimento, esses microcontaminantes e macrocontaminantes na sua estrutura, que posteriormente pode ter uma gestão, né, de remoção dessas plantas e posterior tratamento
transformando um problema local em um problema que pode ser tratado em outra localidade, com outros tipos de mecanismos. E tem a fitovolatização, como, por exemplo, a planta ela vai absorver o contaminante no seu processo de respiração, ou então, no processo de fotossíntese, ela vai volatilizar, através das folhas, essa contaminação, né, esse elemento aí que está trazendo malefícios para o meio ambiente. Então, eu falei aí dos processos, mas existe também a questão de entender quais são essas plantas, né? As plantas empregadas em fitorremediação, elas são plantas fitorremediadoras e tem algumas características que elas devem possuir para serem aplicadas. Uma das principais dela é apresentar um crescimento rápido, porque como a gente quer retirar os contaminantes do solo, retirar os contaminantes da água aqui especificamente, é importante que essa planta ela cresça rápido para estar extraindo a contaminação da água, tendo seu crescimento, aí faz uma manutenção, que é a retirada dessa biomassa, que é fazer uma poda, por exemplo, e estimular esse crescimento. Então, é um ciclo, né, de processos em que a planta retira os contaminantes da água, tem o seu crescimento, a gente tem a poda e fica nesse ciclo de mecanismos para poder que a gente consiga chegar a um certo nível, né, de tratamento e de remediação do ambiente contaminado. Rusticidade tem uma capacidade também de crescimento e de adaptação. Um sistema radicular exuberante. Como a gente está tratando aqui, principalmente, de contaminação de águas, né, pensando aí em águas urbanas, a gente precisa que as raízes, elas tenham uma estrutura que permita o maior contato possível com o ambiente aquático. Então, plantas com raízes curtas, elas não são muito indicadas, porque elas não vão conseguir, né, penetrar aí na água o suficiente para poder retirar os contaminantes de forma satisfatória, com uma boa porcentagem de remoção. Então, plantas que tenham um sistema radicular maior, raízes mais longas, elas são mais indicadas. A gente também tem a capacidade de hiperacumulação, que eu falei anteriormente em relação, por exemplo, aos metais pesados, e aqui tem uma palavra que a gente fala, né, de contaminantes-alvo. Cada ambiente contaminado, a gente vai querer retirar um certo tipo de elementos, né? Então, por exemplo, nesses ambientes aquáticos que eu falei, em corpos hídricos urbanos, que sofrem com contaminação por esgoto sanitário ou esgoto de outra origem, a gente vai ter o contaminante-alvo principal, ou os contaminantes-alvos principais, são nutrientes e matéria orgânica. Então, no processo de poluição dessas águas, a gente tem a questão da eutrofização. A eutrofização é como ocorre de forma em que o corpo hídrico ele começa a receber uma carga de poluição maior do que ele dá conta de tratar, de autodepurar sozinho, e esses contaminantes eles vão se acumulando e vão provocando uma série de problemas que vão ocasionar, no fim, essa eutrofização, que a gente pode resumir como uma morte do corpo hídrico. A gente vai ter uma alta concentração de nutrientes, e quando eu falo esses nutrientes, é principalmente o fósforo e o nitrogênio, que a princípio não são nocivos, né, mas em uma alta concentração eles se tornam um poluente muito complicado de ser tratado. E a partir disso a gente tem uma geração de vários outros problemas, como a proliferação de algas, a baixa concentração de nitrogênio, provocando aí mortandade de peixes, que é o que está acontecendo atualmente no Açude Velho aqui em Campina Grande. Então, quando a gente fala em contaminantes-alvo, é entender qual é o ambiente que a gente está trabalhando e quais são os contaminantes que a gente quer retirar, desse local, utilizando plantas específicas que são adaptáveis a esse nível de contaminação e que retirem esses contaminantes específicos. Além disso, a gente tem um atributo que é extremamente importante, que é tolerante ao estresse. Não adianta a gente ter uma planta que ela tem todas as características, mas que ela não tolere o ambiente contaminado. Então, esse estresse, esse novo local, porque as plantas elas não foram desenvolvidas para isso, né? Elas têm suas características específicas. A gente sabe que cuidar de uma planta em casa não é fácil. Imagine colocar ela num ambiente tão estressante, tão contaminado.
Então, a gente tem que entender que a planta ela vai precisar se adaptar a esse ambiente para poder provocar o tratamento. Então, existem plantas específicas para cada tipo de situação. Então, alguns pré-requisitos, né, que, de forma resumida, para que a gente aplique plantas na fitorremediação, é que ela ocorra naturalmente em áreas poluídas. Isso já é um ponto bastante positivo, mas também é uma questão a ser pensada. Por quê? Quando a gente tem uma planta que já cresce, por exemplo, num reservatório, num corpo hídrico eutrofizado, aquela planta ela é adaptada à situação de estresse, mas ela pode ser tão adaptada que ela pode se tornar uma praga. Então, é preciso, né, identificar esse limite também, se a gente quer colocar uma planta que depois a gente não consiga controlar. Por isso que a estrutura flutuante é bastante importante, como eu vou falar posteriormente a vocês. A gente tem também que o sistema radicular seja profundo e denso, fácil aquisição ou multiplicação de propágulos. A gente quer que seja uma planta de fácil replicação, para que também seja possível fazer manutenções constantes e que esse processo inicial de desenvolvimento do sistema de fitorremediação da SBN, ele não seja tão lento. Então, a partir do momento que a gente constrói o sistema, que a gente aplica o sistema no ambiente, a gente quer que as plantas cresçam rapidamente e propaguem rapidamente para poder fazer o tratamento. Então, tem que ser plantas de fácil multiplicação e também de aquisição, para que a gente sempre pensa também em sistemas que sejam de baixo custo. Se o sistema que a gente quer aplicar, ele for muito, muito caro, isso torna inviável. Então, plantas que sejam de fácil aquisição e também mais fáceis de encontrar também na região que a gente está trabalhando, facilitam essa questão da adaptação e do crescimento do sistema, né, das plantas dentro do sistema, e também a redução de custos. A gente tem outra questão que é fácil colheita. Isso porque dentro do sistema de fitorremediação, ele é um sistema dinâmico. A planta já é uma estrutura, né, um ser dinâmico, mas a gente precisa fazer manutenções constantes. Ele, comparado a um sistema convencional, um sistema que usa SBN, ele é mais de fácil manutenção. A gente precisa ter um cronograma muito específico para que a gente não comece a ter problemas que seriam inviáveis de ser remediados ou de ser controlados. Então, a fácil colheita vai facilitar essas manutenções constantes, que é basicamente fazer podas. Nesses sistemas de SBN, é muito positivo a questão de você ver as plantas grandes, com floração, tomando ali realmente todo o espaço. Mas quando chega nesse momento, é o momento de fazer a poda, porque a gente quer estimular o crescimento novamente. Então, tem essa também, esse planejamento para que seja fácil de controlar e fácil de colher a planta, e também programar uma gestão para esse resíduo, que é essa biomassa dessa planta contaminada. Então, o fácil controle ou erradicação também entra nesse sentido. Como eu falei posteriormente, as plantas que já ocorrem naturalmente no sistema natural, ou no sistema que pode ser que esteja contaminado, se a gente não fizer um controle, se ela não for fácil de controlar, ela pode se tornar uma praga e trazendo aí mais prejuízos para o meio ambiente, para aquele meio ambiente aquático, do que fazer realmente o tratamento. E, por último, resistência a praga e doenças. Como a gente está falando aqui de sistemas para tratamento de águas contaminadas, se essa planta não for resistente a pragas, a contaminantes biológicos que possam ter nessa água, a concentrações altas de algum tipo de elemento químico, sulfetos, sulfatos, existem diversos tipos de esgoto e cada esgoto vai ter as suas características específicas, então essas plantas também precisam ser resistentes. Por isso é muito importante, antes de fazer um sistema, de dimensionar, estudar e fazer testes nessas plantas na água que você quer tratar. E eu vou falar posteriormente num dos projetos que a gente desenvolveu, como essa primeira etapa, né, de testes experimentais em tanques foi importante para fazer a seleção das espécies a serem utilizadas. E aí, falando especificamente da fitorremediação em relação a benefícios e limitações dessa tecnologia,
a gente tem que os principais benefícios é o custo reduzido, quando comparado a outros métodos de despoluição, que precisam bombear água, que precisam utilizar membranas, que precisam utilizar produtos químicos, acaba sendo um tipo de tecnologia mais barato, principalmente pensando a longo prazo. É um tratamento natural in situ, então a gente não precisa fazer nenhum deslocamento, nenhum bombeamento para uma estação. Então, a água está contaminada no local e o tratamento vai ser feito no local. A capacidade de fitorremediar mais de um poluente no mesmo local. Então, como eu falei, ao conhecer as características dessa água que a gente está querendo tratar, a gente vai saber exatamente como dimensionar o sistema e as plantas que a gente quer escolher. Então, se a gente tem um ambiente que é eutrofizado, que o principal contaminante-alvo, ou os principais, né, é o nitrogênio e o fósforo, mas, ao mesmo tempo, esse corpo aquático recebe algum rejeito industrial que tenha algum metal pesado, a gente pode também colocar plantas específicas para esse tipo de contaminante. Então, dá para ir fazer diversos tipos de dimensionamento e configuração de plantas para poder fazer o tratamento daquela água. É uma tecnologia ecológica integrada ao ecossaneamento. Ecossaneamento é um termo também que vem crescendo junto com a SBN nos últimos anos, em relação ao próprio sistemas de saneamento, como a gente pensa saneamento na cidade. A gente está falando aqui de águas urbanas e um dos 4 eixos do saneamento trata justamente disso, né, que é os sistemas de manejo e drenagem de águas pluviais. Então, dentro do leque do saneamento, as águas urbanas é um dos principais objetos de estudo. Então, além de pensar em soluções para abastecimento de água, o próprio esgotamento sanitário, o manejo dos resíduos sólidos, a gente tem que pensar em soluções para as águas das nossas cidades. Então, o ecossaneamento vem pensando tecnologias que integrem, né, os tratamentos convencionais, o que a gente já conhece, as tecnologias que a gente já conhece, com novas tecnologias voltadas para a ecologia, para a sustentabilidade, pensando também em voltar para o natural, para a natureza. E aí isso traz diversos pontos positivos se comparado a uma tecnologia convencional, principalmente o que eu falei anteriormente, né, essa relação que a sociedade tem com os recursos naturais da sua cidade, com os ambientes que atualmente são poluídos, pensando numa integração desse meio natural com o meio urbano. A gente tem agora também, né, algumas limitações. Toda tecnologia tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. As principais limitações relacionadas à fitorremediação, muitas espécies, elas não são resistentes, né? Então, a fitotoxicidade, ela é algo que deve ser estudada, identificada, e quais são as espécies que são mais resistentes a esse ambiente de estresse. O tempo também é outra limitação, porque a gente está trabalhando com um sistema que depende da natureza. Então, isso pode ser entendido como uma limitação ou não, mas é também a gente entender e ter paciência para poder chegar aos resultados. Então, quando a gente está trabalhando com um sistema que utiliza plantas, a gente precisa conhecer o seu tempo de desenvolvimento, seus ciclos, o período em que ela está mais estabilizada naquele ambiente, quando vai ser preciso fazer sua retirada, qual o seu ápice aí de tratamento, de fitorremediação dessa água, entender também que esse ciclo é o que faz o tratamento ser mais eficiente. Então, é um tipo de solução que o tempo de start, digamos assim, para que a gente consiga os primeiros resultados, ele é mais longo. Pode ser 6 meses, pode ser 1 ano, mas depois que o sistema está estabilizado, bem desenvolvido no local, os resultados eles só vão melhorar ao longo do tempo. E a gente tem possibilidade, outra limitação da cadeia alimentar. Como a gente está utilizando plantas para tratar o meio ambiente contaminado, dentro da cadeia alimentar, né, pequenos animais vão se alimentar dessas plantas. A gente tem aí exemplos também nos nossos projetos de que o ecossistema como um todo ele vai sendo criado, né, um novo ecossistema dentro desse sistema que foi construído.
Então, novos animais vão surgindo, a gente viu, por exemplo, antecipando um pouco, que eu vou falar posteriormente, dentro do sistema que a gente instalou numa estação de tratamento de esgoto, passarinhos começaram a construir ninhos dentro dessas plantas. Então, tem todo um desenvolvimento aí de um ecossistema quando a gente aplica, né, uma solução natural em um ambiente contaminado. E essa questão da cadeia alimentar é importante ser pensada porque, por exemplo, essas plantas que são acumuladoras de metais pesados, se outros animais se alimentam dessas plantas, acaba que, como é um elemento, né, que ele não é degradado, ele vai passar da planta para o animal e isso vai seguir aí no ciclo. Então, é preciso também conhecer muito bem o ambiente para evitar esse tipo de contaminação em linha, né, em escala. A gente também tem que o conhecimento sobre o potencial de muitas espécies de plantas é limitado. Isso pode ser entendido como uma limitação ou também como um potencial para pesquisas. Então, por exemplo, pensando no contexto que a gente vive do semiárido brasileiro e diante das pesquisas que o grupo de pesquisa fez, são poucas as aplicações de sistemas como esse dentro desse contexto do semiárido. E a gente tem uma diversidade, né, de fauna aí fauna e flora, de flora bem significativa. Então, existem plantas que podem ter um bom potencial de fitorremediação dentro desse contexto que ainda não foram estudadas, mas que abre aí um leque de possibilidades de novas pesquisas para a aplicação de plantas locais nesses tipos de sistemas. A gente tem diversos estudos, voltados para a parte de solo, né, plantas que podem ser utilizadas, por exemplo, em sistemas de alagados para tratamento de esgoto, mas existem também espécies que não se adaptam, né, ao ambiente aquático, que se adaptam ao ambiente do solo, e podem aí não trazer os mesmos resultados, mas existem outras plantas que ainda não foram utilizadas em nenhum sistema e que podem ter o seu potencial explorado também em sistemas de fitorremediação. E aí, quais são esses sistemas, né? Eu estou falando aqui um pouco do que a gente já trabalhou, mas existem diversas aplicações das SBN, dos projetos de fitorremediação. A gente tem sistemas hidropônicos em que não tem a presença do solo, nem de um substrato, então você pode ter o uso, né, da planta diretamente em contato com a água, apenas com um pequeno suporte. A gente tem os sistemas de wetlands, que são os mais conhecidos, que são utilizados como tratamento de esgoto, utilizando um sistema de alagados, né? Então, a gente tem uma estrutura em que você tem um substrato, normalmente com brita e areia, e essas plantas, elas são plantadas ali, e esse lugar, ele é irrigado, ele é encharcado com um efluente. E dos wetlands surgiram os jardins filtrantes, que é aquele exemplo que eu dei de Recife, e também de Sobral, é uma variação, né, dessas wetlands voltadas aí para o tratamento de águas pluviais poluídas. E quando você fala em jardins filtrantes, dá para brincar um pouco com a configuração desse jardim, com a disposição dele, né, no local em que você está fazendo o tratamento, até pensando também no paisagismo local. A gente tem barreiras hidráulicas, que podem ser barreiras de diversos tipos de espécie ali aplicadas para fazer um tratamento local em uma passagem de água, por exemplo, e os sistemas flutuantes, que é o que eu vou falar aqui especificamente, onde a gente tem o objetivo de tratar corpos hídricos poluídos, como açudes, lagos, rios que são mais, que têm uma vazão maior, canais de drenagem pluvial. Então, trazendo uma definição, o sistema de jardins flutuantes ou as ilhas flutuantes, elas vão ocorrer naturalmente em corpos d'água. Se você vê aí em um rio, em um açude, um acúmulo ali de vegetação, normalmente com um pouco de substrato embaixo, aquilo ocorre naturalmente. No entanto, a artificial é como a engenharia se apropria, né, do que ocorre naturalmente e faz um dimensionamento específico para aquele objetivo de tratamento. Então, é uma estrutura que ela vai servir como suporte para a planta, construída por
diversos tipos de materiais, e ela tem basicamente três estruturas aí que a compõem, né, três partes. A própria estrutura flutuante, a gente tem um substrato. O substrato ele não é obrigatório, mas é recomendado, porque as plantas elas vão, no primeiro momento, precisar de um suporte inicial, e o substrato tem outras funções também. E, além disso, a gente tem a própria planta, né? Com essas três partes, a gente cria aí um novo ambiente formado por o próprio sistema que a planta vai desenvolver, com comunidades ecológicas relacionadas, microalgas, algas, o biofilme, que é extremamente importante para o tratamento da água, que é um filme de bactérias ali aderido a esse sistema, que vai degradar formas mais complexas de contaminantes, facilitando a absorção desses contaminantes pelas plantas, zooplâncton e pequenos invertebrados. Então, tudo isso faz parte desse sistema que é artificial, mas que ao ser colocado dentro do ambiente aquático, ele vai criando a sua própria comunidade ali ecológica. E aqui a gente tem um exemplo de um sistema flutuante convencional, digamos assim, onde se tem a estrutura flutuante, o substrato, as plantas, né, e aqui as suas raízes. Essa infraestrutura, ela deve permitir que as raízes passem por ela, né, para chegar em contato com a água, a depender aí da profundidade do corpo hídrico que a gente está trabalhando, essas plantas vão variar, e a zona de raízes, né, que vai ser a responsável pela extração dos contaminantes, ter um contato maior com essa água. E a gente tem as estruturas, né, que vão sendo agregadas a esse sistema. A gente tem a questão do biofilme, que eu falei anteriormente, que ele vai se aderir tanto à zona de raízes quanto à própria estrutura flutuante e também ao substrato. Por isso, o substrato também é algo importante de ser acrescentado dentro do sistema flutuante, para que a gente tenha uma maior comunidade de bactérias fazendo esse tratamento. E, além disso, a gente tem uma comparação aqui nessa imagem entre uma área com um sistema flutuante e uma área sem. Aqui a gente tem a representação de um corpo hídrico eutrofizado, que é um corpo hídrico que normalmente ele vai estar com água verde, com uma alta turbidez, uma alta concentração de sólidos e com uma pouca incidência na sua profundidade de luz solar. Isso também provoca outras consequências. Então, quando a gente faz a aplicação do sistema flutuante, a gente bloqueia também a questão do desenvolvimento dessas algas e traz outros benefícios. É óbvio que a gente não pode cobrir o corpo hídrico inteiro com um sistema flutuante, e esse não é o objetivo, mas aplicações pontuais numa porcentagem pré-determinada para poder fazer o tratamento e trazer esses benefícios relacionados à extração dos contaminantes, principalmente dos nutrientes, evitando que essas algas, né, que deixam essa água verde mais turva, se desenvolva com uma alta taxa de crescimento e trazendo aí para que o corpo hídrico, né, volte às suas características iniciais, naturais, sem poluição. Então, quais são os principais mecanismos que operam nesses sistemas de jardins flutuantes, né? Pensando sempre na interação entre suas partes, as plantas, os micro-organismos, a estrutura flutuante e o substrato. A gente tem a adsorção de sólidos. Quando a gente tem um corpo hídrico que ele está contaminado, um açude que ele está contaminado por esgoto, principalmente, a gente tem uma alta concentração de sólidos suspensos. Então, isso vai aumentar a turbidez da água e provocar outras questões de problemas, como, por exemplo, a dificuldade da penetração de luz solar, a questão das trocas de gases entre a atmosfera e o corpo hídrico. Então, uma das principais funções, né, da estrutura e do substrato é fazer essa adsorção, é que esses sólidos em suspensão, eles sejam absorvidos, eles se grudem mesmo, né, na estrutura, sendo retirados da água e, posteriormente, sendo degradados também pelo biofilme e pelos micro-organismos.
a absorção de nutrientes e metais, que essa é uma função das plantas, né, ao as raízes entrarem em contato. Por que a gente está falando? Porque eu estou falando aqui principalmente do fósforo e do nitrogênio. Eles são os principais nutrientes que vão servir de alimento para a planta, né? Quando a gente vai adubar uma plantinha em casa, normalmente aquele adubo, ele é rico em nutriente, e em fósforo, e nitrogênio e potássio. Então, é o que basicamente a planta precisa para o seu desenvolvimento. E o esgoto doméstico, sanitário, que é esse que a gente gera no dia a dia, ele é rico nesses dois nutrientes. Então, e são os causadores da eutrofização, né? Então, as plantas, elas vão absorver esses nutrientes para o seu desenvolvimento, retirando do ambiente aquático e reduzindo aí a contaminação dessa água por essa veia, né? Por esse local de lançamento de esgoto doméstico. E também metais e outros contaminantes-alvo que possam estar presentes. O desenvolvimento de biofilme. Tem pesquisas que falam que as plantas, elas operam num lugar em que elas dependem dos biofilmes. Então, sem o biofilme, a planta não consegue fazer o seu trabalho de fitorremediação. Por isso, ele é tão importante. Então, o biofilme é uma película, né, de micro-organismos que vai sendo desenvolvida e ela vai estar aderida a toda a estrutura. E esses micro-organismos vão ser responsáveis por principalmente reduzir macronutrientes ou macropoluentes em poluentes e nutrientes mais simples e mais fáceis de serem adsorvidos e também absorvidos pelas plantas. Então, é a principal função. E dentro desse universo, né, de pesquisas em relação ao biofilme em sistemas de jardins flutuantes, mostra que eles são os responsáveis pelas maiores porcentagens de remoção de poluentes da água. Então, criar uma estrutura flutuante, um ambiente que seja, como eu posso dizer, ideal para o desenvolvimento do biofilme, né, mas voltado para isso também é um dos principais objetivos para que a gente tenha uma boa eficiência de remoção e de remediação dessa água. A gente tem a degradação de contaminantes orgânicos, que está relacionado a esse desenvolvimento de biofilmes e também a ação das plantas, a presença de matéria orgânica num reservatório, no corpo hídrico, também é um indicador de poluição, que a matéria orgânica ela está presente no esgoto, né? A gente tem parâmetros como DBO e DQO, que é demanda química de oxigênio e demanda bioquímica. Então, quanto mais matéria orgânica presente, mais vai ser necessário o consumo de oxigênio para poder degradar essa matéria orgânica. Então, a presença também de oxigênio é importante. E as plantas, elas têm um pouco dessa função. Existem plantas que, durante o seu processo de fotossíntese, elas vão liberar oxigênio pelas raízes, aumentando a degradação desses contaminantes orgânicos por bactérias aeróbias, né, que necessitam do oxigênio para poder fazer o seu trabalho ali. Liberação de enzimas extracelulares, que o oxigênio faz parte aí dessa liberação, que vão também facilitar a adaptação da planta nesse ambiente. Então, existem plantas que a gente pensa, a princípio, que não vão se adaptar a um ambiente de estresse, a um ambiente contaminado, mas a própria planta tem mecanismos para essa adaptação. Então, ela vai liberar o que ela não consegue do ambiente aquático ali dentro da água, pelas suas raízes. A gente tem exemplos também de aumento da concentração de certos elementos e oxigênio nessa zona de raízes, devido a esse processo de adaptação e de liberação para poder fazer o seu desenvolvimento. E floculação da matéria em suspensão. Isso ocorre devido também a essa questão de liberação de enzimas, e a presença do jardim flutuante, ela faz com que esses sólidos, né, eles vão sendo agregados, até no processo de adsorção. Então, flocos maiores vão sendo formados, facilitando também a sua remoção posterior por algum mecanismo manual, por exemplo. Então, de forma geral, né, os jardins flutuantes, eles vão melhorar as condições anaeróbias, como eu falei, pela liberação de oxigênio e também redução da concentração de algas, que a gente tem aí o aumento
a redução da demanda de oxigênio devido à presença de matéria orgânica e também de processos biogeoquímicos associados, que está relacionado à própria interação das plantas com a água. Então, eu falei sobre os mecanismos, né, diversos processos que ocorrem no sistema, mas para projetar, para pensar nesse projeto de sistemas jardins flutuantes, quais são os parâmetros que a gente deve pensar e analisar e fazer o desenho, né, para poder fazer o tratamento ou a remediação dessa água. Primeiro, engenharia de projeto, pensando em flutuabilidade, resistência dos materiais, o peso que esse sistema vai aguentar, o tamanho do jardim que a gente vai aplicar. Normalmente, os jardins, eles são modulares, então a gente pensa num pequeno módulo que pode ser encaixado vários módulos, criando um sistema mais complexo. Então, a engenharia de projeto parte aí do princípio de dimensionamento, de pensar nesse design também da estrutura e nas suas características de resistência. A gente tem os tipos de vegetação, então, ao pensar a estrutura, a gente tem que pensar numa estrutura que seja adequada para o tipo de planta que a gente está querendo aplicar. Então, se a gente está aplicando plantas com raízes mais longas, qual o tipo de estrutura que a gente vai utilizar? Plantas com raízes mais curtas, plantas que têm um crescimento vertical muito grande, ou plantas que têm um crescimento mais horizontal. E isso também tem que ser pensado na questão de espaço que essas plantas vão ocupar e que elas não compitam, não entrem em competição, né? Por alimento, por espaço, e acabe uma planta matando a outra, sendo predadora da outra. Então, isso também tem que ser analisado dentro do projeto. A adequação das plantas ao clima, então a gente tem que pensar em plantas que já sejam adaptadas àquela localidade. Normalmente, né, os corpos hídricos, eles estão com exposição solar aí o dia inteiro, então a gente não pode colocar plantas que sejam muito sensíveis à questão da exposição solar, plantas que precisem muito de sombra. E também questão de chuva, da excesso de umidade, todas essas características ambientais devem ser analisadas para poder aplicar a vegetação, à estrutura, ao sistema. E também o nível de manutenção. Se a gente está pensando num sistema em que precisa de uma manutenção constante, que no caso aqui a gente vai precisar de podas, de limpeza, remoção de espécies que acabam morrendo, substituição dessas espécies. Então, a gente tem que pensar também no acesso a esse sistema, como a gente está aplicando ele no corpo hídrico. Vai ser por barco, pela margem a gente consegue fazer essa manutenção, ou tem que deslocar a estrutura para perto da margem para poder fazer a manutenção, como a gente fazia, por exemplo, na estação de tratamento de esgoto. O sistema estava ali aplicado, a gente trazia todo o sistema para a margem, para a borda da lagoa, para poder fazer a manutenção e depois colocar ele novamente no local. Então, tudo isso também tem que ser pensado. E aí eu vou falar um pouquinho sobre cada uma desses parâmetros de projeto. A área de cobertura superficial é um ponto bem discutido aí dentro dessa área acadêmica que estuda o sistema de jardins flutuantes. Tem publicações que defendem um certo tipo de distribuição espacial, uma certa porcentagem de cobertura, outras já defendem outro tipo. Então, não tem um consenso do que é melhor. Cada ambiente vai acabar dizendo qual a sua demanda e qual a melhor disposição, e testes devem ser feitos para poder chegar ao sistema ideal para aquele tipo de corpo hídrico, para aquela configuração. Então, mas o consenso, né, é que a porcentagem de cobertura superficial, ela não pode ser muito grande, até porque vai impedir as trocas de gases entre o meio aquático e a atmosfera, que é muito importante para a manutenção da vida aquática, e também porque a gente tem um sombreamento, e esse sombreamento vai impedir a entrada de luz solar, e também é algo negativo para o meio ambiente aquático. E aí,
existem estudos, né, que falam que açudes e canais urbanos, essa porcentagem de cobertura deve ser de 10 a 30% do corpo hídrico. Se a gente pensar, por exemplo, no corpo hídrico como um açude velho, que tem aí uma dimensão, eu não lembro exatamente quantos, acho que é 7.000 metros quadrados, eu posso estar falando alguma besteira, mas era um número assim, muito grande, e quando a gente foi pensar num projeto para lá, pensando na porcentagem de 10%, economicamente ficaria inviável. Então, também tem que pensar na questão quanto vai custar. Corpos hídricos muito grandes tem que ser pensado de forma estratégica na distribuição espacial para pegar aqueles pontos de maior contaminação ou pontos-alvo para poder reduzir a contaminação ao longo, né, do corpo hídrico. A gente tem aqui outra observação, que em lagoa estabilização, que é outro ponto de pesquisa, que é o tratamento de esgoto em si, não há ainda um parâmetro definido. Existem pesquisas que estão saindo com diversas coberturas superficiais. Mas, de modo geral, ela parte do princípio de que a gente tem que ter uma cobertura mínima para ter um tratamento que seja eficiente para aquele contaminante que a gente está querendo retirar. Aí aqui tem alguns trabalhos que trouxeram resultados positivos em relação ao tratamento de água e esgoto, que com diferentes coberturas superficiais. Tem um, que é o de Bevenuti, que é de 100%, que não é o indicado, mas que trouxe bons resultados em relação à retirada de fósforo e nitrogênio de uma lagoa de estabilização de esgoto. Mas tem trabalhos, por exemplo, de Afzal, de 2019, que 0,035 de cobertura superficial foi suficiente para trazer um bom resultado. E isso aqui a gente estava num complexo sistema de tratamento de esgoto com várias lagoas de estabilização. Então, aí vai depender muito do local onde a gente está aplicando o sistema. Mas sempre partindo do princípio, né, que a gente precisa ter uma porcentagem mínima ali de cobertura para poder chegar a um bom tratamento. E aqui tem dois exemplos, duas comparações, sistemas que funcionam como barreira, que o último estudo que a gente fez aqui em Campina Grande, a gente utilizou esse sistema de barreira, que é mais aplicado em canais, em lagoas de estabilização, onde a gente conhece muito bem o fluxo da água, né, tem um ponto de entrada e um ponto de saída, e aqui garante que todo o efluente, toda a água contaminada, ela passe pelo sistema, pelas barreiras de jardins, passando pelo tratamento e posteriormente tendo à sua disposição. E existe também a configuração que ela parece ser mais aleatória, mas ela deve ser pensada a partir do estudo de fluxo dessa água. A gente está vendo aqui que o fluxo ele está passando aqui pelas bordas. O ideal seria que esse sistema, né, ele tivesse módulos específicos barrando esse fluxo, garantindo que a água passe pelo sistema de tratamento. Então, a gente tem configurações que vão ser adaptáveis a certo tipo de ambiente. E açudes, lagos urbanos, normalmente a configuração ela vai ser mais espacializada do que em forma de barreira, a partir também do estudo de fluxo. E aí, passando agora para as estruturas, a gente tem aqui vários exemplos de estruturas. Os materiais podem ser diversos. A gente já estudou na UFCG canos de PVC, placa de EPS, bambu, pallet, garrafa PET. Então, as possibilidades, elas são inúmeras. E outros materiais também podem ser pensados na aplicação. E existem já patentes, né? Empresas que disponibilizam, não brasileiras ainda, mas empresas fora que disponibilizam já estruturas pré-moldadas, em que você pode comprar a quantidade suficiente para seu projeto e aplicar. E muitas delas já integram a estrutura com o substrato, então isso também é um ponto positivo. E é algo que a gente tem interesse em estudar mais futuramente também aqui na universidade. Produzir uma estrutura, né, que possa ser replicada e industrializada para aplicação de sistemas de jardins flutuantes. Então, aqui a gente tem a patente da BioHeaven, que é uma das mais famosas, e aqui a gente tem uma estrutura também interessante de um estudo de 2015 que aplicou canos de PVC
na estrutura de flutuação, utilizou aeradores para aumentar essa concentração de oxigênio e facilitar a sobrevivência e adaptação das plantas, e também utilizou a energia solar para poder gerar energia para esses aeradores. Então, é um sistema também que pode ser pensado de forma global, né? A gente já pensa tanto no tratamento como na fonte de energia para esse tratamento. E aí, os substratos. O substrato é aquela parte, né, do jardim que vai dar o suporte inicial para o desenvolvimento da planta, mas também que vai ter outras funções, como a absorção de partículas, aderência de biofilme, e ele pode ser orgânico e inorgânico. Normalmente, a gente tem aplicado uma junção dos dois, né, tanto os orgânicos quanto os inorgânicos. Isso porque cada um vai desenvolver um papel importante. O orgânico, ele dá essa estrutura inicial para a planta, depois ele é degradado e acaba sendo estabilizado ali dentro da estrutura. O inorgânico, ele vai funcionar muito mais para essa aderência de biofilmes e também para dar peso à estrutura, a depender do sistema de flutuação que você use. Quando a gente usou, por exemplo, os sistemas de placa de EPS, né, de isopor, ele flutuou muito, porque a gente colocou uma estrutura suficiente para a planta, né, para as raízes, mas como era muito denso, o isopor, ele acabou flutuando muito, e a gente teve que colocar um peso, e esse peso veio pela brita, que teve a função, né, de aumentar o quanto o isopor ficava dentro da água, e também a geração do biofilme dentro do sistema. E a brita, aí pode ser usar também anéis de PVC, anéis de PET, a própria tampinha da PET pode ser utilizada. Então, os materiais podem ser diversos para aplicação dentro da estrutura com a sua função específica. A gente chegou a usar também aqui o bagaço da cana como substrato orgânico, mas os resultados não foram tão positivos como, por exemplo, a fibra do coco, que teve um resultado muito mais positivo do que a questão do bagaço da cana. Isso porque a cana ela é mais biodegradável, então, mesmo com a lavagem, com a sua estabilização, ela liberou muita matéria orgânica, e isso trouxe mais prejuízos a princípio, né, até a sua estabilização, do que a fibra do coco, que ela tem uma degradação mais lenta e uma menor liberação de matéria orgânica. Então, os orgânicos, eles devem ser pensados bem, até a porcentagem que vai ser aplicada, porque até a sua estabilização, ele pode trazer aí uma maior concentração de matéria orgânica dentro do ambiente. E as plantas? As plantas, elas são a parte principal, digamos assim, né, do sistema, pensando também na questão do paisagismo e de como a gente vai ter uma aceitação da população para esse sistema. Uma coisa que, pensando em SBN, um dos pontos positivos, né, que a gente vai ter um pensamento de um tratamento, uma tecnologia de engenharia, junto com a botânica, junto com o saneamento, mas também junto com o paisagismo, junto com a aceitação da população, muitas vezes a própria participação da população nesse processo. Então, escolher as plantas que tenham também um apelo ornamental, que tragam uma boa aceitação, é importante, além do próprio tratamento. Aqui a gente tem exemplos de plantas que foram utilizadas nos projetos aqui de Campina Grande, da UFCG, como o papiro, que muitas vezes ele não tem uma boa aceitação visual, porque parece ser uma planta, um mato, né, digamos assim, em linguagem mais não comum, mas ele tem um bom resultado para o tratamento. É uma das plantas, assim, dentro dos estudos, a mais utilizada, porque ele tem uma boa absorção de nitrogênio, então uma boa redução. Mas a gente tem outras plantas que têm ótimos resultados também, que têm um maior apelo paisagístico, como, por exemplo, a Tradescantia, muitas vezes conhecida como coração roxo, a cana da Índia, que ela pode ter uma aplicação misturada com outras plantas que tem essa flor vermelha, que é muito bonita, e compõe muito bem, porque ela tem uma estrutura grande, então ela ocupa muito bem o espaço, e a gente tem uma boa resposta também em relação à absorção de nutrientes e degradação de matéria orgânica. A taioba, que também é uma planta muito utilizada na ornamentação, e ela tem
bons resultados e boa adaptação em águas pluviais. E existem outros exemplos. A gente testou, por exemplo, plantas que são mais ornamentais, que tiveram bons resultados, como o lírio da paz, o antúrio, que são plantas que têm flores. Então, dá para pensar também em uma conjunção, né? Usar plantas que têm mais eficiência em remoção de nutrientes, com plantas que, apesar de eficientes, não apresentam tanta eficiência, mas tem essa questão do apelo paisagístico, que pode fazer uma boa composição do sistema, sem comprometer, no fim, a eficiência global do projeto. E aqui eu vou falar agora um pouquinho sobre casos específicos, tá? O primeiro estudo de caso, logo no início, quando a gente começou a trabalhar com os jardins flutuantes, o primeiro passo foi fazer um estudo de qual tipo de estrutura a gente vai utilizar, quais as plantas a gente vai utilizar e também o tipo de substrato. Então, a gente partiu por modelos experimentais, utilizando tanques. Eu não sei se vocês conhecem, hoje está totalmente modificado lá esse local na UFCG, mas é atrás da prefeitura. A gente bombeou a água que chega ao lago da UFCG para esses tanques, que no objetivo posterior, né, o trabalho posterior foi aplicar esse sistema dentro do lago da UFCG, para poder fazer os nossos testes experimentais. Então, a gente dimensionou estruturas, foi atrás de espécies ali adaptadas à região semiárida que poderiam ser aplicadas no sistema de jardins flutuantes. Então, aqui está a área de estudo, né, a própria UFCG. A UFCG, acho que todo mundo deve conhecer, mas quem não conhece, ela está localizada aqui, né, a gente tem um corpo hídrico, um rio, que vem lá do Monte Santo, né, que é o bairro que fica a montante, e a gente tem o rio que atravessa a UFCG. Nesse rio ele tem um barramento que forma um lago, e a água desse rio, né, vai acabar no açude de Bodocongó posteriormente. Então, nesse caminho, né, desse rio aqui dentro da universidade, ele vem recebendo contribuições de esgoto desde o Monte Santo, porque tem áreas ainda desse bairro que não são saneadas, não tem ainda sistema de esgotamento sanitário, então recebe muita contribuição do bairro, e também dentro da própria universidade. Atualmente, a UFCG está passando por uma obra de reestruturação do sistema de esgotamento, que deve reduzir essas contribuições, né, de esgoto para dentro do corpo hídrico, mas a gente tem aqui a presença, na época, isso foi em 2016, 2017, esse estudo. Então, a gente já tinha uma água bastante contaminada e um lago eutrofizado. Deixa eu voltar aqui. E aí, a gente montou, né, o nosso sistema experimental pegando a água daqui logo antes de ir para o lago. Então, foi montado os tanques experimentais, essa água era bombeada semanalmente e a gente fez os nossos testes ali com os sistemas. Então, a princípio, a gente trabalhou com estrutura de bambu, tentou também estrutura de PVC e substrato. Nosso principal substrato foi a fibra do coco. Então, montamos pequenos módulos, né, para poder caber também no tanque, pensando numa área de cobertura superficial de no máximo 50%, para poder fazer esse teste de adaptação e também de flutuabilidade, da própria tipo de estrutura, liberação de matéria orgânica. As plantas que foram aplicadas foram algumas espécies, né? Eu trouxe aqui só um exemplo de duas plantas, que foi a jiboia e o coração roxo. São duas plantas de raízes curtas, como a gente estava fazendo teste também para um lago, onde na própria universidade a gente tinha uma disponibilidade muito grande dessas espécies, então a gente escolheu utilizar. E um tanque sempre vazio para a gente fazer comparação, como está a qualidade da água do tanque com o sistema flutuante e o sistema sem estar flutuante. Como vocês estão vendo aqui, o tanque sem nenhuma estrutura, ele está com a água bem esverdeada, que é uma das características de corpo hídrico eutrofizado. Então, foram feitos testes por diversos meses, vários alunos de TCC e de PIBIC que trabalharam nesse projeto, e a gente obteve alguns resultados. Primeiro, a adaptação das plantas. Todas as espécies que a gente trabalhou se adaptaram muito bem ao ambiente, chegando a florar, né, ter florações como o próprio coração roxo, e depois as plantas que a gente aplicou no próprio lago também tiveram boa adaptação, e também resultados em relação à qualidade da água. A gente sempre quis monitorar diversos parâmetros,
tanto de matéria orgânica, quanto de nutrientes, como a própria turbidez. A turbidez é um bom indicador de tratamento, principalmente pela remoção da questão das algas, né, a clorofila, essa cor esverdeada. Então, num período de monitoramento aqui de agosto a setembro, 1º de agosto, 9 de setembro, então foi só um mês esse exemplo que eu trouxe aqui desse gráfico, e a gente vê um resultado muito bom em relação a essa remoção de turbidez. Então, vocês lembram que eu mostrei na imagem, né, o tanque 2 é aquele que não tem estrutura flutuante, a água está com essa característica verde, turva, com alta concentração de algas, e os tanques, né, 1 e 3, a gente tem já uma água com uma baixa turbidez, uma boa remoção dessa questão das águas, a característica verde delas já não existe mais. Então, a gente viu que a estrutura flutuante, mesmo com plantas com raízes curtas, ela funciona muito bem para a remoção de turbidez e a absorção, né, de sólidos dentro do ambiente aquático, apresentando eficiências de 90%, 92% em relação a esse parâmetro. A gente teve também outros resultados positivos, eu não trouxe aqui mais gráficos, mais dados, mas em relação à remoção de DBO, né, a demanda bioquímica de oxigênio, a própria DQO, a demanda química, e os nutrientes, fósforo e nitrogênio, que também foram monitorados. E aí, a partir desses primeiros resultados em tanques experimentais, no mestrado, com apoio dessas pesquisas e do grupo de pesquisa lá do Laboratório de Saneamento, a gente desenvolveu um projeto para o açude mesmo da UFCG, né, para o famoso laguinho. Então, o segundo estudo de caso foi aplicar essa tecnologia numa escala maior. Então, o lago da UFCG, a gente tem um mapinha aqui, né, ele tem o corpo hídrico, tem aquele canal e tem o lago. Na época, essa é uma configuração diferente da que está hoje também, que o lago está passando por processo de reforma, né, eles estão mexendo ali em toda a estrutura, mas na época ele tinha um espelho d'água de 7.000 metros quadrados e profundidade variando de 0 a 3,5, mais ou menos, metros. O lago, a característica na época era realmente dessa presença de algas. O odor que liberava também era um odor forte, então a gente pensou em já trazer aquela pesquisa experimental para dentro do lago para saber quais resultados a gente iria encontrar, pensando especificamente nessa questão de adaptação das plantas, configuração do jardim e desenvolvimento desse paisagismo local, integração com o ambiente natural. O problema que a gente teve, na verdade, foi um problema de escala, porque quando a gente foi dimensionar o sistema para o lago como um todo, ele ficou inviável financeiramente devido ao recurso que a gente tinha para pesquisa e também mão de obra, né? Os próprios alunos iam construir o sistema com o apoio da prefeitura universitária, então não foi possível aplicar o sistema no lago como um todo, então a gente delimitou uma área aqui logo depois do canal, ali perto da biblioteca, que pudesse ser representativa desse lago como um todo. Então, as profundidades encontradas nessa área eram as mesmas profundidades encontradas no lago como um todo, né, de 0 a 3,5 metros, e também a gente escolheu uma área de 400 metros quadrados que estava dentro do nosso orçamento para o projeto. Então, foi construído um sistema com 2 tipos de jardins. A gente fez também uma parceria com o curso de arquitetura, foi feito um pequeno concurso entre os alunos para poder pensar, né, em design dessas estruturas, em materiais. Então, o projeto vencedor, ele foi com uma estrutura de bambu, e a gente tentou replicar, mas acabou que ficou um pouco complexo, e depois foi feita uma adaptação para essa estrutura que vocês estão vendo aqui, com 3 metros, por 3, né, a gente tem 2 módulos maiores e 2 módulos menores, e com uma altura de 35 centímetros, com bambus empilhados, formando aí um espaço para as plantas e também para o substrato. Essa foi uma estrutura de difícil montagem, foi possível fazer apenas com o apoio realmente da mão de obra disponibilizada pela Prefeitura Municipal, os funcionários ali da jardinagem também ajudaram bastante a gente, e também, posteriormente, a gente fez com estruturas de pallet, que já vieram pré-prontos, né, a gente só pegou o pallet, fez a impermeabilização,
colocou o substrato e, posteriormente, as plantas, e funcionou muito bem numa logística de redução de custo e também pelo tempo que a gente tinha para atingir a área de cobertura superficial suficiente. Então, aqui é um processo de montagem na época da estrutura de bambu. Como vocês estão vendo, a gente utilizou uma rede, aqui dentro está o substrato de fibra de coco, e as plantas foram colocadas aqui em cima. Teve todo também uma impermeabilização do bambu, tampar aqui as bordas para evitar que entre água. Esse bambu ele foi retirado da própria universidade, o que reduziu o custo também da estrutura. E é um dos aspectos interessantes também de usar bambu. Além de ficar bonito esteticamente, a gente tem um material que é de baixo custo e pode ser usado em diversos tipos de design. E aqui a gente tem uma estrutura de pallet, né, que ela é mais simples, mas também que funcionou muito bem para certos tipos de planta. Então, a gente tem aqui aplicado, a gente testou também utilizar grama para melhorar a questão estética, para a gente não ver o substrato e o próprio pallet, e funcionou muito bem, só que o peso dele precisou de um suporte posterior, porque com o crescimento das plantas, ele não teve sustentação, flutuabilidade suficiente, precisando colocar garrafas PET embaixo. Foi um dos aspectos negativos e também a durabilidade do material, né? A madeira, por sua própria fissura, mesmo que impermeabilizada, ela dura menos em contato com a água. Então, por fim, eu não sei se vocês conheceram o lago nessa época, né? Então, a gente tem aqui a disposição final das estruturas, as estruturas de pallet e as estruturas de bambu. No fim do processo, a gente viu que as estruturas de bambu, se elas tivessem sido em módulos separados e não 4 módulos juntos, teria funcionado muito melhor. Acabou que o peso dessa estrutura também dificultou o desenvolvimento das plantas, apesar do papiro ter se adaptado muito bem. E as estruturas de pallet se mostraram bem positivas em relação ao desenvolvimento das plantas. A gente tem aqui o exemplo da cana da Índia. A gente está vendo aqui no momento que ela foi inserida dentro do lago, 2 meses depois, né? E aqui a gente tem um resultado final de um alto crescimento dessa planta. Ela teve, né, na época, um desenvolvimento tão positivo que um desses jardins foi suficiente para encher vários outros. Então, a cana da Índia acaba sendo, digamos assim, o carro-chefe para estruturas flutuantes e sistemas com SBN em zonas urbanas, porque é uma planta que se adapta muito bem às condições de poluição de águas eutrofizadas em meio urbano. E também serve para o tratamento de esgoto bruto dentro de estruturas como jardins filtrantes e wetlands. E aqui a gente tem uma foto da manutenção do jardim, como eu falei para vocês, a questão do sistema radicular, né? A gente tem uma planta que tem um sistema radicular bem robusto, ele, popularmente, né, a gente fala em estrutura de batata, então, ele tem uma boa resistência e as raízes, elas vão buscando a água e o oxigênio. Vocês podem ver aqui que esse sistema radicular, ele cresceu um pouquinho mais para cima, porque a planta estava buscando oxigênio mais na superfície, mas tem um sistema radicular inserido na água para poder fazer a absorção desses nutrientes. Então, é uma planta que tem um crescimento muito bom para sistemas de fitorremediação. E aqui tem outras plantas, né, que a gente aplicou, a Tradescantia, a taioba e o papiro, que também apresentaram bons resultados nas estruturas de pallet, e alguns dos resultados em relação à questão físico-química da água. Como vocês podem ver, a gente monitorou muitos parâmetros, mas eu destaquei aqui, por exemplo, o fósforo, né, que é um dos nutrientes-alvo em relação à eutrofização. Então, a gente tem entrada e saída, né, entrada ao verde, a vermelha a saída, e os dados estatísticos mostram que a gente tem, em todas as 3 fases do projeto, a gente teve uma redução média significativa desse nutriente dentro da área de estudo, o que é bem positivo pensando na recuperação dessa água. Então, futuramente, né, se a UFCG tiver um interesse em recuperar a água daquele lago, que eu não sei ainda qual o plano que eles têm, a gente tem um projeto que traz bons resultados para esse fim específico. Deixa eu passar aqui.
E, por fim, eu vou trazer o terceiro caso de estudo, eu acho que já falei bastante. A gente tem o uso de jardins flutuantes na otimização do tratamento de esgoto. Esse é um projeto que não está muito voltado para a área urbana, digamos assim, águas urbanas dentro da cidade, mas é um projeto que tenta trazer uma solução para as águas que o rejeito, né, que é gerado na cidade, que são os esgotamentos sanitários, e essas estações de tratamento descentralizadas, que são de pequenos bairros ou bairros mais longe do centro da cidade e que precisam de uma solução com esgoto que seja tratado de forma eficiente para ser lançado depois, né, no meio ambiente em corpos hídricos. Então, partindo da experiência em águas urbanas, a gente veio aqui para sistemas em tratamento de esgoto. O que eu quero mostrar para vocês aqui foi as diferenças de materiais que a gente aplicou na época de montagem desse sistema. Aqui tem uma foto de Gabi, inclusive, que me ajudou na montagem, né, durante o PIBIC dela, e de pensar nessa estrutura, e a gente saiu das estruturas de madeira, com o bambu e o pallet, e veio reutilizando um material que é de difícil reciclagem, né, que é o isopor. Então, a gente utilizou estruturas de EPS, de várias formas a gente pensou esse projeto para chegar num design final, e no fim, deixa eu passar, tá passando. E no fim a gente chegou a um modelo, em 2 modelos, né? A placa de EPS cortada com covas longitudinais para aquelas plantas que têm um crescimento mais horizontal e covas retangulares menores para aquelas que têm um crescimento mais vertical. 2 tipos de cortes com a mesma configuração de substrato e também essa mistura de substrato orgânico com inorgânico. No fim, a gente teve um processo de montagem um pouco menos trabalhoso do que pensar no bambu, por exemplo, mas um pouco mais trabalhoso no sentido de cortar as covas e pensar nessa estrutura de isopor. O isopor foi um material que se mostrou bem adaptável à água, no entanto, a degradação dele também é rápida. Então, ao final desse projeto, no final do meu doutorado, a gente chegou à conclusão que ele não é um dos melhores materiais para serem aplicados, apesar de que, a princípio, apresenta muitos resultados positivos. Isso porque, mesmo que seja um EPS denso, a gente usou um EPS que é utilizado em pavimentos rígidos, né? Ele, com o tempo, ele vai soltando material, aquelas bolinhas de isopor, que causa aí um certo grau de poluição também na água, apesar dos seus benefícios, tem essa característica negativa. Então, a gente tem pensado sempre em novos materiais para utilizar nos nossos sistemas. E aqui tem algumas fotos do nosso processo de montagem, a preparação do substrato, aqui é do bagaço da cana, a gente tem o corte do isopor com a montagem da rede de proteção do substrato, a inserção do substrato. Aqui tem esse processo, né, da rede com substrato orgânico e inorgânico. Para preencher também esse espaço e aumentar a área de aderência de biofilme, a gente colocou um pouco de isopor como substrato inorgânico. A gente teve coleta de plantas dentro do próprio lago. Esse processo foi feito no sistema lá da ETA, a gente aplicou as mesmas plantas no sistema do sistema do lago da UFCG. Algumas se adaptaram, como a cana da Índia, o papiro se adaptou muito bem, mas a taioba não foi uma das plantas que se adaptou, então teve que ser substituída. A gente tem aqui um processo de montagem, como eu falei, a manutenção sempre feita na borda, como é uma lagoa de esgoto, a gente não pode ter um contato aí direto com essa água, nem com a água do laguinho, né, por ser contaminada, mas aqui o nível de contaminação é mais alta, aí sempre usando luva para poder fazer essa montagem, não ter contato direto, e aí a gente inseriu, por fim, as plantas. Eu falando de segurança, mas eu vou mostrar uma foto que não mostra nenhuma segurança, que a gente fez uma testagem de peso também, a gente já sabia que a estrutura aguentaria um peso alto de crescimento das plantas, então até 100 quilos, eu pesei 50 quilos, ela aguentou o suficiente. E, por fim, a gente teve esse tipo de configuração do tipo barreira, que é o mais adequado para lagoas.
Então, essa foi um dos nossos resultados. E, por fim, a gente teve essa questão da adaptação das plantas. Então, a cana da Índia sofreu um pouco com a questão espacial, mas ela teve seus pontos de adaptação. Uma coisa interessante de se pensar é que as dinâmicas de um corpo hídrico, mesmo que seja uma lagoa planejada, elas são diversas e são afetadas muito pela questão ambiental. Então, o nosso sistema ele deve ser pensado também pensando nas dinâmicas de chuva, nas entradas de vazão, na variação do nível da água. Então, quando o sistema, como o sistema vai se comportar em períodos em que o lago, o açude, ele está mais seco, ou quando ele está mais cheio, se a nossa estrutura de ancoragem também, se ele vai ser ancorado nas bordas, se ele vai ser ancorado no fundo, a resistência dessa ancoragem quando tiver por exemplo, ventos muito fortes, ou então uma vazão muito forte de água, para que evitar que esse sistema ele seja elevado, ele seja carreado. Então, tudo isso também tem que ser analisado. E aqui foi um dos resultados, né? A gente tem também outro resultado importante, que é a questão da adaptação do papiro, que é uma planta muito versátil, mas a gente teve uma observação importante em relação a plantas espontâneas, né? Outras espécies que não foram colocadas por nós no sistema, elas se desenvolveram e a gente fez uma observação que são espécies do entorno, então pássaros, abelhas, polinizadores fizeram a disseminação dessas plantas dentro do nosso sistema, então a gente teve identificação de outras espécies, dentro dos jardins e também ninhos de passarinhos, pequenos bichinhos também foram se desenvolvendo. Dentro da lagoa de estabilização, a gente só não teve peixe, né? Porque aí já é um ambiente muito extremo para esse tipo de vida, mas outros micro-organismos e no exterior, né, que se utilizaram dele também foram identificados. E, por fim, a gente reconfigurou esse sistema para uma barreira única, onde teve o aproveitamento das espécies que foram bem desenvolvidas. Então, a gente tem aqui um exemplo de um sistema já completo e mais complexo, com um bom desenvolvimento dessas plantas. E isso traz vários pontos positivos, dificulta um pouco a manutenção, mas em relação à qualidade da água, o tratamento desse afluente traz resultados bem melhores do que em sistemas mais separados. Então, isso foi observado também durante essa pesquisa. Então, pessoal, acho que deixa eu passar aqui. A gente tem, por fim, só um dado de qualidade, a gente está vendo aqui o esgoto tratado, então, no ponto 4, uma redução bem significativa dos sólidos totais, assim como a gente viu lá da turbidez, a água, ela vai sendo uma característica menos turva, né, com maior redução de sólidos em suspensão. E era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, Alice. Muito boa, excelente sua apresentação. Muitas informações aí, né? O que eu acho que... Primeiro, eu acho esse trabalho fantástico, porque ele faz essa relação, né? Ele mostra como a natureza pode ser um aliado do homem, né? Até mesmo para descontaminar um corpo hídrico. Então, eu acho isso daí já é uma grande uma grande conquista, né? Esse conhecimento, envolvido em todo esse processo. Eu queria também salientar, né, que é um trabalho que o que você apresentou aqui, ele tem tanto teoria como tem prática, né? Você mostra, eu acho que isso é um grande diferencial também do seu trabalho em relação a outros trabalhos que a gente teve a oportunidade de acompanhar aqui das outras palestras, é que o seu trabalho ele une isso, a teoria com a prática, né? Então você mostra como aplicar ou como desenvolver a estrutura, né? E também
Então, é um conhecimento aplicado, né? Tem muito. E a avaliação desses parâmetros todos que você mostrou aí, né? Como é um sistema, para mim, ele é completo nesse sentido, de você ter tanto a parte conceitual, a parte do conhecimento que é exigido aí para você trabalhar com esses sistemas, e, ao mesmo tempo, a aplicação e a necessidade de testar, de avaliar isso. Então, isso daí é impressionante e é louvável, né, no teu trabalho. Uma coisa que eu vejo também que esse trabalho é muito desafiante em relação a ser um conhecimento interdisciplinar, né, que está envolvendo aí áreas bem distintas, né, como a botânica, a engenharia, a arquitetura, os ecossistemas, né, o conhecimento de diversos que estão envolvidos aí no teu trabalho. Então, isso é um grande desafio, né? Como você colocou lá no desafio. E eu acho que um outro desafio também muito grande é a questão da gestão, né? Da manutenção desses sistemas aí, porque você tem que ter um plano de manejo, um plano de tratamento aí que seja muito eficiente, né? Aí uma coisa que eu queria até te colocar aí para você, se você puder falar alguma coisa sobre isso, né? Uma pergunta já que eu te faço. Como seria viável, né? Essa aplicação desses jardins flutuantes, até que ponto seria viável numa situação de um espaço público, como, por exemplo, o Açude Velho ou o Açude Bodocongó, que você sabe que a prefeitura ela tem uma limitação muito grande, né? Até eu digo de gestão urbana, né? Como é que esse plano ele poderia ser eficiente, esses jardins poderiam funcionar adequadamente dentro de toda essa estrutura de gestão que é preciso ter esse cuidado, né, muito grande, de poda, que você falou aí, de remoção, substituição, enfim, né? Então, essa é uma primeira questão que eu queria colocar. Mas eu acho que você já falou muito, Elisa. Eu vou passar para outra pessoa aí, falar as pessoas que estão participando, né? Para depois você pode responder essa minha pergunta, tá? Não precisa ser agora. Vou passar aqui para a Milena. Olá, professor Elis, boa tarde. Vocês estão me escutando? Sim. Inicialmente eu queria agradecer pela palestra, Elisa, foi excelente, né? Um tema foi, assim, diferente das demais apresentações, né? Como o professor falou, uma questão bem prática, assim, e bem dentro da nossa área de engenharia também, né? Eu pude participar um pouco, né, desse projeto, só no finalzinho, foi pouco tempo, mas ainda pude contribuir um pouquinho, né, com esse terceiro projeto. E foi bem legal essa aplicação. Pensando um pouco, pegando o gancho da pergunta do professor Mauro, né, que eu fiquei pensando se é possível a gente aplicar na zona urbana em alguma estrutura que seja fixa, tipo assim, algum riacho, algum açude, assim, de forma fixa, sem ser esse, por exemplo, de isopor ou de bambu que você pode retirar, né? Se uma estrutura fixa seria uma boa aplicação. E se já tem alguma cidade que faz isso, não sei. Obrigada, Milena. Milena também trabalhou comigo no laboratório, participou aí de algumas manutenções que a gente fez também lá na estação de tratamento, da montagem. Em relação a essa questão da manutenção e estrutura física ou fixa, né? O que eu tenho visto e o que a gente observou em trabalhos
fora do Brasil é que já existe, assim, o estabelecimento de um material que ele não precise de retirada ou não libere elementos negativos na água. Então, já existe em escala industrial essa fabricação de estruturas para aplicação de jardins flutuantes. Como a gente, aqui na universidade, começou a trabalhar com isso, não tinha, assim, outros trabalhos que pudessem dar suporte dentro do Brasil até para esse tipo de estrutura, a gente começou trabalhando com os materiais que foram possíveis e até replicando alguns primeiros trabalhos que a gente viu fora do Brasil. Mas pensando numa escala de meio urbano, né? A gente trabalhou aí numa escala experimental, depois a gente veio para um lago numa escala um pouco maior, e aí agora para a estação de tratamento. Mas, a princípio, pensando numa estrutura, por exemplo, o açude velho, qual é o próximo passo para a pesquisa, pelo menos no nosso grupo de pesquisa, é desenvolver uma estrutura que ela seja fixa e de fácil manutenção e de fácil acesso, e que não seja passível, né, de liberar passivos ambientais que possam aí trazer contaminação. Então, dentro da minha experiência e do grupo de pesquisa como um todo, a gente tem pensado em como, a partir de tudo que a gente conseguiu, de dados e de experiência, desenvolver uma estrutura que seja fácil fabricação e de fácil aplicação. No contexto, por exemplo, de grandes reservatórios, como é o caso do Açude Velho, né, do reservatório urbano, para fazer funcionar, precisa de um comprometimento de quem vai aplicar e de quem vai gerir. Porque a gente sabe que, pensando numa solução convencional, a solução convencional também vai necessitar de manutenção, de uma operação, e muitas vezes com um gasto de energia muito grande, principalmente pensando que vai precisar de um bombeamento, de uma estrutura nesse sentido. Mas a manutenção em relação a um jardim flutuante, que seria mais de limpeza, né, de plantas, é facilitar esse acesso. Como o açude velho ele é navegável, né, digamos assim, é fácil, você pode chegar às estruturas por barco, então seria fazer um planejamento, até pensando na própria disposição dos jardins, de que seja fácil acesso por meio de barcos, porque a gente não tem como acessar ali por borda, né? Não tem como fazer a manutenção pela borda. Mas, para fazer esse plano de gestão, para fazer a retirada desses resíduos, depois uma posterior destinação final, seria necessário um comprometimento da gestão pública para a manutenção desse sistema. E por mais que o investimento inicial ele seja um pouco alto, a gente já fez alguns orçamentos pensando num projeto para o Açude Velho. Quando você dilui isso nos anos e pelo retorno que se pode ter, o custo com manutenção ele é muito baixo, porque a gente teria manutenções periódicas a cada 1 mês e meio, 2 meses, para fazer a retirada do excesso de biomassa e estimular o crescimento das plantas. Então, não seria uma manutenção diária, pensando somente assim, se a gente quer que as plantas fiquem numa estrutura de jardim muito controlada, a gente teria uma manutenção mais diária. Mas pensando num jardim que tem um crescimento espontâneo e natural, e que essa manutenção, ela seria, a partir do planejamento inicial de como a gente quer que essas plantas se desenvolvam, seria uma manutenção mensal a cada 2 meses, para fazer só realmente essa retirada de excesso de biomassa. E aí também precisa, né, junto de um plano de gestão para essa biomassa, se vai para um aterro sanitário, se vai para compostagem, aí é outro tipo de produção, né, de gestão de resíduos. Mas eu penso que é muito aplicável, sabe, Milena? A gente tem exemplos fora do país em que canais inteiros foram recuperados utilizando esse tipo de estrutura, utilizando sistemas nas bordas e alguns no meio,
reservatórios foram recuperados, mas isso também envolve outras áreas, além da própria questão da aplicação do sistema de jardim, uma limpeza anterior da água, pensar no saneamento para evitar excesso de cargas de nutrientes dentro do corpo hídrico, porque o jardim em si, ele não resolve o problema. A gente tem aí, como eu falei anteriormente, diversas áreas interligadas. Então, é mais ou menos nesse sentido que eu penso. Entendi, Elisa. Muito obrigada. Obrigado, Milena. Eu vou passar, então, para a Ângelo, que já levantou a mão aí. Pode falar, Ângelo. Boa tarde, pessoal. Parabéns, Elis, pela apresentação do trabalho. Um tema muito interessante, eu não tinha familiaridade ainda com ele, mas realmente despertou um interesse. Eu queria uma pergunta mais ou menos na mesma ideia do que foi feito, porque pelo que você apresentou lá no projeto de aplicação do Login da FCG, uma das limitações foi a questão orçamentária, né, e da mão de obra. Aí, pelo que eu estou entendendo, é um projeto, esse tipo de aplicação, ele meio que pode partir do meio acadêmico, mas ele é meio que dependente, assim, do suporte da administração pública, assim, a nível de prefeitura, talvez. Então, eu queria saber mais ou menos como é que funciona essa relação, se a questão da gestão pública assim, demonstra interesse em apoiar esse tipo de projeto ou realmente é uma dificuldade encontrada na maioria dos casos? Esse é um ponto bem interessante. Em relação às pesquisas que a gente realizou na UFCG, a gente teve apoio da Prefeitura Universitária disponibilizando mão de obra. Então, eles disponibilizaram pessoal que já trabalha terceirizados para poder auxiliar a gente na montagem. Todo o financiamento do projeto foi feito por mim, pela minha orientadora, que era a professora Patrícia. Então, por isso que eu falei da limitação, né? A gente tinha, tirando da minha bolsa de mestrado, de um recurso que tinha dentro do próprio laboratório, a gente conseguiu financiar a pesquisa. E da mesma forma para o doutorado. Então, foram pesquisas autofinanciadas, né? A gente não teve nenhum edital, nenhum órgão que financiou. Mas, a partir dos nossos resultados e também divulgando a pesquisa, a gente já teve interesse da Prefeitura Municipal de Campina Grande para aplicar no Açude Velho, porque a ideia surgiu daí, né, do plano de saneamento de Campina, dentro das sugestões para o Açude Velho de solução do problema, a gente colocou esse sistema. E aí já teve diversas conversas, mas sempre esbarrou em algum ponto em que não foi para frente. A gente já fez orçamentos para Açude Velho e pensando, comparando com outros tipos de solução, é uma solução realmente que tem um custo mais barato. Mas não é uma solução também que vai funcionar sozinha. Tem um interesse da gente conversar, tem conversado com a UEPB também para fazer um projeto em conjunto lá para Açude Velho, mas surgiu o interesse, a gente conversou com a Secretaria de Meio Ambiente, a SESUMA, mas chegou num impasse no momento de firmar o convênio para iniciar as pesquisas, que a Prefeitura ela perdeu o interesse no projeto. Mas é um projeto que tem despertado o interesse do poder público. A princípio, a gente tinha muito um receio de que era um projeto, como é que eu vou financiar um projeto se eu não tenho resultados? Agora a gente já tem os resultados, né? Mesmo que seja em escalas diferentes da escala, por exemplo, do açude, mas a gente já tem os resultados. No entanto, não conseguimos ainda partir para a prática de um financiamento maior para a pesquisa. Infelizmente. Entendi, obrigado. Quando você fala sobre o tempo, né, eu fiz logo uma associação com o paisagismo, né? Você fala que tudo isso depende de um tempo do ciclo de crescimento, de desenvolvimento das plantas, né? E é assim também no paisagismo que você vê que muitas vezes o cliente ele tá pensando que logo que o projeto paisagístico tiver pronto vai ficar igual ao que ele vê no desenho, né? Não é aquilo, né? Porque você tem todo um tempo aí né, que vai levar para aquela planta florescer, para a planta crescer, né? Primeiro, depois. Então as pessoas não têm, às vezes ficam achando
desestimula um pouco, né, você pensar que ela vai ficar naquele momento que o projeto é inicialmente executado, vai ficar daquele jeito, mas isso vai mudando com e é interessante ver essa relação também, como você citou em um momento, que é a utilidade também daquele espaço, né, que tem sido muitas vezes hoje também se transformado em espaços de não só para você ter ver um jardim bonito, mas você também usar aquele espaço como um parque, como elementos que se complementem, elementos, porque quando a gente fala de paisagismo, tem muito essa necessidade de você fazer uma relação, né? Não só da planta, analisando só a planta, a qualidade, as cores, as características da planta em si, mas a relação daquela planta com aquele ambiente, com o mobiliário, com a solução que você vai escolher em função da característica daquele lugar, né? Então, quando você fala do açude velho, eu vejo muito assim, né? Será que você disse que o percentual de cobertura, né, de um açude seria em torno de até no máximo 30%, né? Sim. Então, como essa composição paisagística poderia ser, né, desenvolvida de forma que fosse esteticamente agradável, mas também fizesse uma conexão, uma relação com os outros elementos que estão lá presentes, que já existem no próprio açude, as outras espécies vegetais, o imobiliário, os equipamentos que já existem lá no açude. E aí você falou de uma proposta de trabalhar muito com as bordas. Eu acho que as bordas seriam uma boa sugestão, né? Pela facilidade que teria das pessoas se aproximarem até para fazer a manutenção, como também de você não tirar aquela beleza também da superfície aquática, né? Da lâmina d'água, né? Então é um grande... Tem várias contribuições que o paisagismo pode, né, interferir aí nesse desenho, como também o desenho das estruturas, né, que você fala, né, essas estruturas flutuantes. Então, dos módulos, né, dos encaixes, como é que seria essa modulação. E assim, como a gente falou, no momento que a gente vê ele sendo executado, a gente vê uma coisa, mas depois você mostrou umas fotos na apresentação do jardim, das plantas com diferente tamanho, né, de crescimento, você já tem uma composição diferente, você já tem uma verticalidade, né, que antes não tinha. Isso muda toda a relação com os outros, né, com o jardim. Então, é um trabalho bem interessante nesse sentido, né, Eli, bem desafiante e que envolve muitas coisas. Eu achei super interessante. Sim. Eu queria saber... Pode falar, Milena. Mas se você quiser falar... Não, é só porque, assim, dentro da nossa experiência, sempre, como assim, a nossa equipe, né, que começou o projeto, engenheiros civis. E aí a gente precisou de suporte do pessoal da biologia para entender as plantas, todo o mecanismo e depois aplicar. E uma falta que sempre teve foi a questão da arquitetura. A gente buscou apoio para poder pensar em projetos, mas... querendo ou não, a cabeça de engenheiro funciona diferente da cabeça de um arquiteto, né? E a integração desses dois mundos, digamos assim, dessas duas áreas, é essencial para que o projeto tenha o seu maior potencial, tanto da engenharia de tratamento, como da questão dos melhores materiais a serem utilizados, do design, da disposição dentro do corpo hídrico. Eu acho que é a junção dessas três, né, junto com a biologia, seria o conjunto ideal de ideias para poder chegar num projeto muito bom para a remediação dessas águas. Verdade. Vamos passar aqui para a Milena. Pode falar, Milena. Eu tenho outra questão
ainda sobre isso da adaptação das plantas. Durante as suas pesquisas, né? Se você percebeu que, por exemplo, alguma planta se adaptou bem em uma época do ano e em outra não, porque assim, no começo do ano a gente tem uma época mais chuvosa, então se isso influenciou também, como que a gente resolveria essa questão, né? Se houve mudança no caso. Durante o projeto no lago da UFCG, a gente não teve muito em relação ao crescimento da planta, uma diferença em relação às estações seca e chuvosa, porque ela estava ali o tempo todo em contato com a água, mesmo que a açude tenha sofrido variações de vazão, isso não foi uma questão muito perceptível para a gente em relação à adaptação das plantas. O que ocorreu foi, depois da finalização do projeto, a gente já tinha todos os dados suficientes, teve uma chuva muito grande aqui em Campina, que a vazão foi saindo do canal, ela foi muito forte e carreou todo o sistema. Aquele problema que eu falei posteriormente da ancoragem. A gente tinha feito uma ancoragem de fundo, utilizando umas âncoras com corpos de prova, reutilizando materiais, e aí não foi suficiente para aguentar essa vazão, mas isso foi um problema físico, né? Não foi de adaptação aí da planta em relação à estação chuvosa. Mas em relação à estação de tratamento de esgoto, a gente teve muito problema com algumas espécies para se adaptar àquele novo ambiente de estresse, porque é uma carga de poluição, né, uma carga muito grande, e principalmente a falta de oxigênio, porque por mais que a gente tenha oscilações muito grandes de oxigênio num lago eutrofizado, numa lagoa de tratamento de esgoto, a gente tem basicamente oxigênio zero o tempo todo. Isso foi um fator que influenciou muito. Mas como a gente usa plantas já adaptadas à região, isso não essa questão da estação não foi muito forte, assim, muito perceptível para a gente durante o projeto. Certo, Elise. Obrigada, viu? Ângelo, pode falar. Só outra questão aqui que eu tenho, que eu fiquei curioso lá sobre o projeto do Laguinho da UFCG. Você mostrou lá nos resultados que a planta utilizada lá se adaptou bem, né? Mas em referente à questão da qualidade da água, se os resultados foram esperados, se eles foram expressivos, e queria saber também como é que está o andamento do projeto hoje em dia, se ele foi suspenso ali por questão das obras. Tá. Em relação à qualidade da água, a gente teve resultados bem positivos em relação a alguns parâmetros. Eu mostrei uma tabela com todos os parâmetros que a gente monitorou. A questão de monitorar um lago foi um desafio em relação à estatística desses dados, estabelecer porcentagens de remoção, sabe? Porque é um ambiente dinâmico, e lá na UFCG a gente tem, não sei se ainda tem, na verdade, a gente tinha várias entradas de esgoto dentro daquele lago, então várias tubulações da própria universidade fazendo contribuições diárias. Então, cada dia que a gente monitorava, fazia coleta, ia para o laboratório, os dados eram diferentes. Então, a gente conseguiu observar remoções significativas mais pontuais. Então, teve áreas dentro da área de estudo que eu fiz mapas espacializando os dados, e a gente conseguiu observar, porque eu não trouxe aqui, mas a gente conseguiu observar zonas dentro da área de estudo que tiveram remoções mais significativas de matéria orgânica, de nutrientes, mas até devido a essa questão das contribuições e das contribuições de chuva também, né, dos dias chuvosos, uma oscilação maior em relação à concentração de sólidos. Então, os parâmetros, eles também tiveram um dinamismo muito grande para poder monitorar e estabelecer porcentagens. Era uma expectativa que a gente tinha quando começou o projeto, né, de colocar, olha, a gente vai conseguir remoção, sei lá, 30% de fósforo. Mas a gente conseguiu. Tinha dias de remoção de 30%, mas tinha dias que o fósforo subia um pouquinho. E a gente ia investigar. Naquele dia teve uma carga maior de entrada, de efluente. Então, toda a dinâmica, né, do corpo hídrico também influencia. Por isso também que é um desafio muito grande você estabelecer um tratamento para um reservatório como esse. Então, a gente teve, dentro da pesquisa,
da análise desses dados, resultados bem positivos em relação tanto aos parâmetros de matéria orgânica como de nutrientes. E sua última pergunta foi como está o projeto hoje. Quando eu terminei minha pesquisa de mestrado, o acordo que eu tinha, né, com a prefeitura municipal era esse suporte enquanto a pesquisa estava lá, e quando finalizasse a gente ia conversar se deixava ou não as estruturas nos jardins. Mas ocorreu essa chuva que carreou praticamente toda a estrutura. E aí a prefeitura, a gente suspendeu o projeto, e no mestrado e no doutorado eu comecei a pesquisa lá na estação de tratamento da Cagepa. E aí, posteriormente, a própria prefeitura fez a dragagem, né, do açude, e hoje já é outra coisa, bem diferente da época que a gente trabalhou. Então, a conversa também com a prefeitura municipal não ocorreu mais. A gente teve uma conversa em relação àquela área ali das estufas, para montar um projeto para lá, utilizando jardins filtrantes e não flutuantes, né, para a parte alagada. Mas acabou que também não andou, porque a prefeitura estava sem recurso para financiar o projeto, e não sei se eles ainda vão retomar ou não, se acaso vai ter um recurso futuramente. Mas já teve conversas de retomar o projeto utilizando a SBN dentro da universidade. Obrigado, Luiz. Ok, mais alguém, gente, queria fazer alguma pergunta para a Elis? Tenho várias coisas, viu, Elis? É por causa do tempo que a gente já... Eu falei demais, quando eu percebi, já estava com 1h30 da apresentação, me empolguei. Conteúdo, né? Essa tua apresentação aí tem muita coisa, né, que a gente dava para passar uma tarde todinha só conversando, né? Mas aí não... O tempo da gente termina ficando limitado. Não, então eu acho que eu não tem mais ninguém, né, que quer se perguntar, se colocar aí alguma questão, alguma coisa, a gente pode concluir aqui